A vingança da arquiteta. Um parto triplo contra o império do ex-marido. Alerta de drama de alto nível. Antes de mergulhar nesta história épica de resiliência e renascimento social, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações. A vida de Marina Toledo está prestes a provar que uma mãe não só sobrevive, ela prospera. Capítulo 1. A assinatura da traição. A Avenida Paulista, a sala de conferências com vista para o skyline de São Paulo, cheirava a jacarandá polido e a traição fria. Uma elegante caneta Montblanc repousava entre os dedos trêmulos de Marina Toledo, uma arquiteta em ascensão, enquanto seu advogado sussurrava: "Tudo o que precisamos é da sua assinatura." Do outro lado da mesa reluzente, seu marido, não, seu futuro ex-marido, Ricardo Montenegro, reclinava-se na cadeira, ajeitando o punho do seu terno feito sob medida. O Rolex em seu pulso soava mais alto que os batimentos de seu próprio coração. Ele não a olhou, nenhuma única vez. Lá fora, a cidade de São Paulo estava envolta em uma névoa densa de novembro, as luzes da Avenida Faria Lima borradas pela chuva incessante. O reflexo de Marina na janela era um fantasma pálido, grávida de 6 meses, agarrando-se ao último resquício de dignidade que podia pagar. A voz de Ricardo cortou o silêncio, suave, mas afiada como uma navalha. "Vamos manter isto limpo, Marina. Tem um voo para Genebra esta tarde." Ele não mencionou o motivo. Todos já sabiam. Os tabloides sussurravam sobre a modelo de capa da Vogue Brasil, Vitória Alencar, há meses. Marina apertou a caneta contra o papel. Sua assinatura sangrou na página branca como uma ferida aberta. Uma única lágrima caiu sobre a tinta, borrando a palavra divórcio. O farfalhar do advogado recolhendo papéis soou como pregos em um caixão. Ricardo levantou-se, deslizando seu iPhone personalizado no bolso. "Se cuida", disse casualmente. Como alguém que dispensa um garçom, ela quis gritar. Em vez disso, sorriu. O tipo de sorriso que as pessoas usam quando perderam tudo e não podem se dar ao luxo de desmoronar. Quando a porta se fechou atrás dele, ela exalou, trêmula, silenciosa, definitiva. A cidade lá fora não parou. Buzinas tocaram. Sirenes uivaram. A vida continuou. Mas para Marina, o tempo parou ali mesmo, naquela sala cheia de contratos e fantasmas. Seu advogado hesitou. "Precisa que eu chame um carro?" Marina balançou a cabeça. "Não, eu vou a pé." Ela enfiou os documentos assinados em sua desgastada bolsa de couro, pegou seu velho MacBook e saiu sob a garoa úmida. A chuva tinha gosto de metal, quase amargo. Ela passou pelas vitrines de luxo. Tiffany, Chanel, Hermès. Cada vitrine refletia uma versão da vida que costumava ser sua. Sua mão roçou sua barriga inchada, sentindo um leve chute. "Nós vamos ficar bem", sussurrou para o bebê. "Eu prometo." Então, ao atravessar a rua, os flashes explodiram. Um fotógrafo gritou: "Senhora Montenegro, é verdade que vai se casar com Vitória no próximo mês?" Marina parou, paralisada. Pela primeira vez, ela percebeu que o divórcio não era um fim. Era o começo de sua humilhação pública, e o mundo inteiro já estava assistindo. Capítulo 2. O batismo de fogo e o alerta triplo. As fotos do casamento inundaram todos os feeds de notícias antes que Marina terminasse seu café da manhã. Ricardo Montenegro, o CEO visionário de tecnologia, e Vitória Alencar, a diva das passarelas, radiantes sob um lustre de cristal dentro do hotel Copacabana Palace, em uma viagem de núpcias luxuosa para o Rio de Janeiro.
As legendas eram poesia para os cruéis. O casal do ano. O vestido de Vitória brilhava com cristais costurados à mão. O smoking de Ricardo estava perfeitamente engomado, seus olhos cheios de orgulho. Pareciam o tipo de pessoas que o mundo adora, intocáveis, brilhantes e sem coração. Marina estava sentada em seu pequeno quarto alugado no bairro da Glória, vestindo um moletom oversized que mal cobria sua barriga. O brilho de seu velho MacBook Air projetava uma luz fria sobre seu rosto cansado. Cada manchete de tabloide parecia um tapa. Uma batida na porta quebrou seu transe. Era Isabela Costa, sua colega de faculdade, agora uma advogada assistente de língua afiada, que se recusava a deixar Marina se afogar em silêncio. Isabela trouxe 2 cafés do Starbucks e uma sacola de papel pardo. "Trouxe o café da manhã", disse Isabela suavemente. "E as notícias, você viu?" Marina assentiu, sua voz mal um sussurro. "Ele se casou com ela. A mesma semana em que finalizamos nossos papéis de divórcio." Isabela suspirou. "Clássico Ricardo. Ele acha que isso o torna intocável. Mas a lei não esquece tão facilmente. Ele ainda deve a cobertura pré-natal sob a cláusula de saúde matrimonial." Marina esboçou um sorriso fraco. "Ele vai dar um jeito de escapar." "Então nós daremos um jeito de encurralá-lo", disse Isabela, colocando o café em sua mão. "Beba, agora você está sustentando 3 vidas." Marina olhou para sua barriga, sentindo um leve movimento sob sua palma. 3 pequenos corações dependendo dela. Pergunta interativa. O que você faria no lugar de Marina? Aceitaria a derrota em silêncio ou seguiria a estratégia legal agressiva de Isabela? Comente com seu plano de ação. Ela não conseguiu dormir naquela noite. A chuva batia na janela, constante e cruel. Ela checou o telefone novamente. Fotos do casamento no mesmo salão onde Ricardo uma vez lhe dissera que a amava. Os comentários abaixo eram impiedosos. A atualização. Aquela pobre ex-esposa deve estar furiosa. Na manhã seguinte, ela foi para um trabalho de meio período como editora em uma pequena agência de mídia no centro financeiro. Durante o almoço, sentou-se em um banco em frente ao Museu do Amanhã, mordendo um sanduíche frio. Seu reflexo brilhava fracamente no vidro do edifício. Olhos cansados, cabelo desgrenhado, um corpo ao mesmo tempo frágil e forte. Ela tirou um caderno e começou a escrever. "Vou reconstruir mesmo que isso me mate." Assim que fechou o caderno, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido apareceu. "Você deveria parar de aparecer onde não é bem-vinda." Ele seguiu em frente. "Você também deveria." Sem nome, mas Marina não precisava de um. As palavras cheiravam a ciena, a crueldade perfumada, envolta em tinta digital. Ela apagou a mensagem e sussurrou. "Você vai ver." Quando se levantou, a cidade parecia diferente. Mais fria, mais afiada, mais viva. Ela quase podia ouvir São Paulo sussurrando seu desafio. Desmorone ou contra-ataque. Enquanto se afastava, uma manchete brilhava no outdoor da Praça Tiradentes. Ricardo Montenegro e Vitória Alencar em lua de mel nos Lençóis Maranhenses. Marina não parou para olhar. Simplesmente continuou andando, a mão na barriga, o olhar para a frente. Porque pela primeira vez a vingança não parecia ódio, parecia sobrevivência. Capítulo 3. O cavalheiro encharcado pela chuva e a revelação médica. Era perto da meia-noite quando o último metrô roncava pelas ruas encharcadas do Rio de Janeiro, em uma linha que ela usava para ir de Copacabana a um freelance no centro. Uma cidade que nunca dorme tinha ficado cinzenta e cansada.
muito parecida com a própria Marina Toledo. Seu turno no estúdio de edição havia terminado tarde novamente. E quando saiu para a chuva, as luzes de néon refletiam nas poças como sonhos desfeitos. Ela apertou sua desgastada bolsa de couro contra o peito, sua respiração visível no ar fresco. Grávida de 6 meses e meio, exausta e sozinha, estava sobrevivendo um dia de cada vez. O vagão do trem estava quase vazio. Um homem com um sobretudo escuro estava sentado perto da parte de trás, lendo algo em seu tablet. Marina deixou-se cair em um assento, massageando os tornozelos inchados. No meio da ponte Rio-Niterói, o trem sacudiu violentamente. Uma roda atingiu um ponto plano e o mundo de Marina inclinou-se por um segundo. A dor tomou conta de seu abdômen inferior. Oh, não! Ela sussurrou, agarrando-se ao assento. Antes que ela pudesse reagir, o homem da parte de trás já estava de pé. Ele se moveu rapidamente, calmo, mas focado. Precisa de ar, disse ele com uma voz firme. Ele tirou o sobretudo e se ajoelhou ao lado dela. Respire devagar e fundo. Sou o Tiago Albuquerque. Seu tom era profissional, tranquilizador, alguém acostumado a assumir o controle. O condutor parou o trem perto de uma estação. A chuva caía mais forte. Tiago ofereceu seu guarda-chuva, guiando-a com cuidado. Você não deveria viajar sozinha tão tarde, disse ele, enquanto esperavam um táxi sob o poste de luz, piscando. Ele não fez perguntas indiscretas, não julgou suas mãos trêmulas. Simplesmente ficou lá, segurando o guarda-chuva sobre os dois, deixando a chuva encharcar seus ombros. Quando o táxi chegou, ele a ajudou a entrar. Hospital? Perguntou o motorista. Marina assentiu fracamente. Tiago tirou um cartão de visitas do bolso e o entregou a ela. Se não a internarem, ligue para este número. Dr. Soares, no Hospital Samaritano. Ele me deve um favor. Marina piscou confusa. Por que você está me ajudando? Tiago hesitou. Porque eu já vi esse olhar antes, alguém tentando manter tudo unido. Sua voz suavizou. Ninguém deveria ter que lutar sozinho à meia-noite. Antes que ela pudesse agradecê-lo, ele fechou a porta do táxi. A chuva embaçou seu rosto enquanto o táxi se afastava, deixando-o sob o brilho do poste, sem casaco e em silêncio. No hospital disseram-lhe que as contrações eram induzidas pelo estresse, um falso trabalho de parto. Mas um aviso. A enfermeira sorriu gentilmente. Você precisa descansar, querida, e de alguém para cuidar de você. Marina assentiu, segurando o cartão de Tiago. Tiago Albuquerque. Albuquerque Empreendimentos. O nome lhe soava familiar. Um sussurro de outro mundo, um que ela pensou ter deixado para trás. Quando chegou em casa, perto do amanhecer, a cidade ainda estava molhada e quieta. Colocou o cartão em sua mesa de cabeceira ao lado do ultrassom. 3 pequenos batimentos. 3 razões para sobreviver. Antes de adormecer, ela abriu seu velho laptop e pesquisou seu nome no Google. A tela se iluminou com manchetes. Tiago Albuquerque, o milionário solitário que desapareceu após a morte de sua esposa. Marina olhou para a foto, seu rosto de terno, ao lado de uma mulher que parecia esculpida pela luz do sol. Seu estômago revirou. O homem que a ajudou naquela noite não era apenas gentil. Ele era poderoso. E o destino acabara de vincular sua vida à dele, sem que nenhum dos dois soubesse ainda. Na manhã seguinte, ela sentou-se na sala de espera da clínica comunitária no bairro da Glória. A enfermeira finalmente a chamou e, em questão de minutos, Marina estava deitada na maca de exame, os olhos fixos no monitor,
enquanto a ultrassonografista movia o gel frio sobre sua pele. As coisas parecem bem movimentadas, murmurou a mulher com um leve sorriso. Senhora Toledo, alguém lhe disse que você está esperando trigêmeos? As palavras a atingiram como um trovão. Trigêmeos? A boca de Marina secou. Sim, 3, disse a enfermeira, ajustando a tela. 3 pequenos batimentos piscavam como estrelas em miniatura. Você precisará de acompanhamento rigoroso e muito descanso. Esse tipo de gravidez é de alto risco. O pulso de Marina acelerou. Ela já estava lutando para pagar o aluguel e se manter saudável. Agora tinha 3 bebês crescendo dentro dela. Naquela noite, uma dor aguda a invadiu no abdômen. Ela engasgou, derramando seu chá. Isabela levantou-se. Para o hospital agora? Horas depois, Marina estava sentada no corredor do hospital, exausta, com papéis no colo. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido. Se você for inteligente, pare de arrastar isso. Ele não vai voltar para você. Vitória de novo. Então uma enfermeira se aproximou com uma prancheta. Senhora Toledo, a senhora tem uma visita. Marina franziu a testa. Uma visita? A enfermeira apontou para as portas de vidro. Ali, em pé, com um terno cinza e o cabelo úmido da chuva, estava Tiago Albuquerque. Ele segurava um pequeno buquê de lírios brancos, simples, discretos. Como você soube que eu estava aqui? Ela perguntou enquanto ele se aproximava. Ele sorriu fracamente. Você disse que poderia precisar do número daquele médico. Pensei em verificar se você realmente ligou. E assim, pela primeira vez em meses, Marina sentiu o mundo parar de girar. Capítulo 4. O Santuário dos Trigêmeos e o Pacto de Respeito. Uma semana após seu susto no hospital, Marina tentou voltar a alguma versão de normalidade. Trabalhava em casa para a agência, editando vídeos curtos em seu velho MacBook Air, pausando a cada poucos minutos para recuperar o fôlego. Seu médico havia dito para descansar, mas ela precisava pagar o aluguel e seu seguro não cobria muito. Naquela manhã, ela decidiu ir a pé até a padaria do seu prédio. Ao chegar ao hall de entrada, apertou o botão do elevador e esperou. A porta se abriu e seu coração gelou. Dentro estava Vitória Alencar. Ela parecia ainda mais irreal de perto. Cabelo perfeito, pele impecável, um casaco de grife que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Marina. Ao lado dela, uma personal stylist carregava bolsas de roupa e uma jovem assistente. Por um segundo, o tempo parou. Os olhos de Vitória percorreram a barriga de Marina e um sorriso de suficiência desenhou-se em seus lábios. Oh, disse sua voz pingando açúcar. Você é a Marina, certo? A ex do Ricardo? Marina acenou em silêncio. Vitória se aproximou, sussurrando alto o suficiente para que os outros ouvissem. Você está radiante. Quer dizer, para alguém que está fazendo isso sozinha. O elevador abriu-se novamente e Vitória saiu, seu perfume persistindo como um veneno caro. Boa sorte, querida, acrescentou, batendo seu anel de diamantes no corrimão antes de se afastar. A humilhação doeu mais do que qualquer manchete ou sussurro. Marina saiu do prédio e caminhou até um Starbucks próximo, pegou seu caderno e escreveu: A dor não te mata, ela te ensina quem você é. Bem então, um Mercedes Classe S preto parou perto da calçada. Uma figura familiar saiu, segurando uma sacola de papel e um guarda-chuva. Tiago Albuquerque. Ele a viu através da janela. Hesitou. Então, entrou na cafeteria. Posso? Perguntou, apontando para o assento vazio em frente a ela. Tive uma reunião por perto, disse ele, deixando a sacola.
E pensei que você poderia precisar de algo mais do que comida de hospital. Dentro da sacola havia muffins e chá de ervas. Vi as fotos do casamento do seu ex, acrescentou Tiago com cautela. Pareciam caras. Marina riu pela primeira vez em semanas, um som seco e trêmulo. Sim, ele é bom com o caro. Então talvez seja a hora de você aprender a ser boa em sobrevivência, disse Tiago, inclinando a cabeça. O golpe final de Ricardo veio em uma carta. Um acordo financeiro. Um acordo de não divulgação. Ele queria comprar seu silêncio por uma quantia modesta. Marina leu a cláusula sobre a renúncia irrevogável a reivindicações morais e sentiu a tentação de sufocá-lo. Naquela noite, ela recebeu uma mensagem de texto anônima. Se você for inteligente, pare de arrastar isso. Ele não vai voltar para você. De Vitória, novamente. Algo dentro de Marina quebrou. Ela rasgou o papel ao meio. Depois, outra vez, até que os pedaços caíram como confete. Ele não vai me silenciar, disse ela em voz alta. Desta vez, não. No dia seguinte, ela e Isabela processaram Ricardo pela cobertura médica completa dos trigêmeos, exigindo que a corte o obrigasse a pagar por sua negligência. O motivo do parto veio às 14 horas, com uma dor aguda e rítmica. Quando Marina desabou na escada do prédio, Tiago estava em sua porta. A enfermeira me ligou, disse ele rapidamente. Você não estava atendendo o telefone. Vamos. Horas depois, Marina acordou na sala de recuperação. O mundo estava em silêncio. Então veio um som. 3 choro fracos. Delicados, mas reais. Lia, Gustavo e Elias haviam nascido. Tiago apareceu ao lado de sua cama, a camisa amarrotada e os olhos vermelhos. Ele segurava 3 pequenos gorros de tricô. São perfeitos, sussurrou ele. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Perguntou Marina. Tiago hesitou. Então disse suavemente. Porque eu já estive onde você está. Eu vi alguém que amo lutar pela vida, enquanto todos os outros se viravam. Eu não pude salvá-la, mas talvez desta vez eu possa ajudar alguém. Sua honestidade a desarmou. 2 dias depois, Tiago ofereceu a Marina um lugar para ficar, uma casa de hóspedes na propriedade de sua família em Petrópolis, Rio de Janeiro. Privada, silenciosa e com acesso a cuidados médicos 24 horas. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, são logísticas. Se você aceitar, preciso de regras claras. Juntos, eles as elaboraram na cafeteria do hospital. Ela pagaria o que pudesse, quando pudesse. Permaneceria independente, responsável por suas decisões profissionais, sem obrigações emocionais, sem linhas tênues. 2 dias depois, um carro preto a buscou no hospital. Helena Albuquerque, a irmã de Tiago, a recebeu na porta. Bem-vinda, preparamos o berçário. Marina entrou e ficou paralisada. 3 berços estavam lado a lado, a luz do sol entrando pelas cortinas brancas. Não parecia a casa de um estranho, parecia segurança. Capítulo 5. O escudo da simpatia pública. A primavera escorregou sobre o Rio de Janeiro como um suspiro de alívio. Havia se passado quase 1 ano desde aquela primeira noite no metrô. Os trigêmeos prosperavam. Lia, Gustavo e Elias enchiam a casa de música. Mas então, a foto que incendiou tudo foi publicada. Uma tomada granulada e desfocada de um homem de sobretudo segurando um bebê em frente ao hospital samaritano. Sites de fofoca identificaram o homem como Tiago Albuquerque e a mulher como Marina Toledo, a ex-esposa de Ricardo Montenegro. A manchete dizia: a ex de Montenegro encontra nova fortuna. Tiago a abrigou na casa de hóspedes.
Contratei meu assessor de imprensa. Emitiremos um comunicado esclarecendo que você está sob cuidados médicos através da minha fundação. Eu não quero pena, retrucou Marina. Helena juntou-se a eles. Anunciaremos que a Fundação Albuquerque está patrocinando os cuidados neonatais para mães solteiras. Isso reformula a história. Transforma você em uma causa, não em um escândalo. O comunicado de imprensa foi profissional, verdadeiro, mas o silêncio não parou. Apenas se redirecionou. Ricardo Montenegro viu a notícia. Ela está jogando a carta da vítima, resmungou. Vitória, por sua vez, zombou. Talvez ela seja melhor nisso do que você pensava. Marina, segurando os bebês, olhou pela janela. Tiago estava no batente da porta. Você não pediu, sussurrou ela, mas você pode escolher o que acontece a seguir. Pergunta interativa. Você acha que Marina está errada em usar a estratégia de causa social para se proteger da mídia? Ou é um movimento necessário para sobreviver? Compartilhe sua opinião ética. Meses depois, ocorreu o baile de gala da Fundação Albuquerque. Foi a primeira aparição pública de Marina. Ela estava radiante, usando um elegante vestido preto. Vitória Alencar a encurralou. Ora, se não é assim a senhora Albuquerque, disse ela, sua voz transbordando de falsa doçura. Devo dizer, Tiago, você tem um tipo, mulheres corajosas, quebradas e de olhos grandes. Você está certa, Vitória, disse Marina com serenidade. É preciso coragem para recomeçar. Você deveria tentar um dia. Minutos depois, o anfitrião chamou Tiago ao palco. O que começou esta noite me lembram que a força nem sempre ruge. Às vezes ela sussurra através da compaixão, através da coragem, através da reconstrução depois que o mundo te descarta. Ele se virou ligeiramente, olhando para Marina. E esta noite dedico este momento àqueles que provam que a dignidade e a graça são mais fortes que o escândalo. A plateia irrompeu em aplausos. Pela primeira vez o mundo não estava rindo dela. Estavam aplaudindo sua força. Era seu retorno silencioso, escrito manchete por manchete. Capítulo 6. A batalha final pela narrativa. Na manhã após a gala, as manchetes eram gentis, mas as vitórias de Marina nunca vinham sem uma sombra. Ricardo Montenegro estava processando Marina por guarda compartilhada dos trigêmeos. Ele está fazendo isso para me machucar, sussurrou Marina. Ele nunca os viu nenhuma única vez. Isabela entrou em ação. É um truque de marketing. Ele está tentando gerar boa vontade pública antes do IPO de sua empresa no próximo trimestre. Se ele parecer um pai devoto, os investidores confiam mais nele. Ele está usando nossos filhos como adereços de relações públicas. Sim, e vamos fazê-lo se arrepender. No tribunal, Ricardo parecia astuto e charmoso. Mas, quando Isabela apresentou as provas, sua confiança se despedaçou. E-mails mostrando a total falta de contato de Ricardo, contas médicas não pagas e o mais condenatório, um correio de voz que ele havia deixado com raiva meses antes. Você acha que essas crianças vão mudar alguma coisa? Elas são seu problema, não o meu. O advogado de Ricardo objetou, mas o estrago estava feito. O juiz concedeu a guarda total à mãe, com visitas supervisionadas limitadas, pendentes de revisão. Ao sair do fórum, um jornalista gritou: Senhora Toledo, está negando os filhos ao pai? Marina parou, virou-se e olhou direto para a câmera. Estou protegendo-os do que o pai deles se tornou. Aquele clipe foi reproduzido por dias. Era o som de uma mulher que se recusava a ser uma vítima. 2 meses depois, Ricardo foi ainda mais longe. Tiago descobriu que Ricardo estava tentando vincular sua empresa endividada
a um enorme acordo de aquisição da Investimentos Horizonte. Era uma armadilha para lavar sua dívida, usando o nome Albuquerque. Ele está planejando isso. A galeria, a caridade, tudo, disse Tiago. Ele está usando o nome Albuquerque para lavar sua dívida. Tiago e Marina agiram rápido. Vazaram documentos que provavam a fraude financeira de Ricardo. Em uma reunião de investidores, o telefone de Ricardo vibrou. A manchete do Valor Econômico dizia: Montenegro Incorporações sob investigação por má conduta financeira. A cor sumiu de seu rosto. Tiago se inclinou. Você construiu seu império sobre mentiras, Ricardo. Considere este seu aviso de despejo da minha cidade. Capítulo 7. Vitória, paz e o novo começo. O escândalo de Ricardo Montenegro desmoronou. Ele processou Marina por difamação, alegando que ela havia fabricado provas. O julgamento foi a última tentativa de Ricardo de transformar Marina na vilã. Isabela apresentou a verdade. Uma gravação de voz de Ricardo foi reproduzida. Ela é muito ingênua para entender os números de qualquer maneira. O processo por difamação foi arquivado. Uma semana depois, o Valor Econômico publicou uma declaração de Ricardo Montenegro. Peço desculpas a Marina Toledo pelas minhas falsas alegações em condutas passadas. Ela agiu com integridade, eu não. Marina leu o jornal, dobrou-o e sussurrou. Essa é a única assinatura dele que eu vou guardar. Um ano depois, a vida de Marina era a paz que ela tanto ansiava. Tiago a pediu em casamento no jardim, onde ele lhe dera os lírios. Em vez de um diamante, ele lhe deu uma simples aliança de platina, gravada com as iniciais LGE, Lia, Gustavo, Elias. Eles se casaram com apenas 5 convidados. No baile anual da Fundação Albuquerque, Marina fez sua estreia como membro do conselho. Ricardo e Vitória, cuja carreira havia afundado, a confrontaram. Ainda fazendo cenas, vejo, disse Ricardo. Estou te agradecendo por não ter sobrevivido a mim, disse Marina, tirando os documentos originais da fraude. Você falsificou isso durante nosso casamento? Eu guardei. A CVM já tem. O confronto foi a última coisa que o mundo testemunhou. O documentário de Marina, As Mães que Ficaram, estreou com aclamação da crítica. Ela se tornou produtora executiva da série Netflix, contando histórias de mulheres que se recusaram a se quebrar. No 3º aniversário dos trigêmeos, Marina estava em sua casa em Petrópolis, ao lado da lareira. Sabe o que eu quero agora? Ela perguntou a Tiago. O quê? Uma fundação para mães solteiras, ajuda real, moradia, educação, creche, algo que mude vidas, não apenas manchetes. Então nós vamos construir juntos. Marina o beijou. Ela não estava mais lutando. Estava livre. Ela e Tiago haviam transformado a dor em propósito, a traição em amor e a humilhação em um legado. A história de Marina Toledo Albuquerque é a prova de que, às vezes, a sobrevivência é apenas o começo, um chamado à ação. Se esta história de uma arquiteta que projetou seu próprio final feliz te inspira, clique no botão like, compartilhe este vídeo e nos diga nos comentários qual é a base mais sólida que você já teve que construir em sua própria vida. Capítulo 8. O fogo da nova fundação. 5 anos após o confronto final na gala, Marina Toledo Albuquerque não era mais uma celebridade de escândalo. Ela era uma força para a mudança. O documentário As Mães que Ficaram foi aclamado mundialmente e Marina usou sua plataforma para lançar a Fundação Íntegra, dedicada a fornecer moradia, suporte legal e mentoria profissional a mães solteiras.
O projeto principal da fundação foi o Refúgio, um complexo de moradia acessível e autossustentável em um bairro em desenvolvimento na Baixada Fluminense, projetado por arquitetos jovens e éticos. Não era caridade, era um investimento em dignidade. Na manhã da cerimônia de lançamento da pedra fundamental, a emoção era palpável. Os trigêmeos Lia, Gustavo e Elias, agora com 8 anos, corriam energicamente, vestidos com coletes refletivos e capacetes minúsculos. Isabela Costa, a ex-advogada assistente, agora chefe de assuntos legais da fundação, estava ao lado de Marina, radiante. Tiago observava de lado, o orgulho em seus olhos uma âncora para Marina. Este lugar será uma base, Isabela, disse Marina, sentindo o peso sagrado da pá dourada que segurava. Um lugar onde mulheres como eu podem recuperar o fôlego antes de começar a correr. Mas a paz foi fugaz. Assim que Marina estava prestes a cravar a pá na terra, um carro preto sem identificação parou bruscamente. Um homem de terno caro, o Dr. Guedes, um advogado conhecido por representar interesses imobiliários obscuros, saiu com uma pasta. Sinto muito, Sr. Albuquerque, seu projeto está paralisado. Marina franziu a testa. O que isso significa? Temos todas as licenças. De fato, mas adquirimos o lote adjacente e, de acordo com uma antiga servidão de passagem, seu cabeamento de energia renovável subterrâneo, planejado, cruza nossa nova propriedade sem consentimento. Meu cliente exige uma mudança em todo o projeto estrutural do refúgio. A jogada era óbvia, uma tentativa deliberada de deter o projeto, de forçar a fundação íntegra a pagar uma soma exorbitante para comprar a paz. Os murmúrios entre a multidão se tornaram um zumbido ansioso. Quem é seu cliente, Dr. Guedes? Perguntou Marina, sua voz baixa e perigosamente calma. Guedes sorriu com arrogância familiar. Um investidor discreto que não deseja ser identificado. Só direi que ele tem observado seu legado com grande interesse. Marina não precisava de mais pistas. Só havia um homem cujo ressentimento e desejo de controle transcendiam a prisão. Ricardo Montenegro, embora cumprindo pena por fraude, seus contatos e dinheiro sujo ainda eram sua arma. Foi um golpe baixo, uma tentativa de manchar seu triunfo. Pergunta interativa. Se você fosse Marina, aceitaria o adiamento para evitar um escândalo público ou exporia a sabotagem de Ricardo imediatamente à mídia? Comente com sua estratégia de ataque. Capítulo 9. O projeto imune à vingança. A cerimônia foi cancelada. A euforia se transformou em fria determinação. Naquela tarde, a mesa de conferências no escritório da Fundação Íntegra estava cheia de plantas e documentos legais. Tiago estava sentado com a testa franzida. É uma tática de manual, Marina, tentando forçá-la a pagar um resgate. Quer que a equipe jurídica da Albuquerque Empreendimentos intervenha? Podemos esmagá-lo. Não, Tiago, disse Marina com firmeza. Ricardo quer que usemos seu poder para que ele possa estampar nos jornais que estou me escondendo atrás do seu dinheiro. Esta é a minha batalha. Ela se virou para Isabela. Isabela, precisamos descobrir quem é o cliente de Guedes, mas não vamos lutar nos tribunais. Vamos lutar no projeto arquitetônico. Marina, a arquiteta silenciada, ativou sua mente. Lembrou-se de uma lição crucial aprendida em seus dias mais sombrios. A limitação força a criatividade. Ela passou a noite em seu ateliê, não dormindo, mas projetando. Não se tratava de encontrar uma rota alternativa para os cabos. Tratava-se de eliminar a necessidade de cruzar a propriedade de Guedes. Na manhã seguinte, ela reuniu sua equipe de arquitetura. O Grupo Guedes nos deu uma limitação, declarou Marina.
E uma limitação é um presente. Estamos redesenhando. Quero que cada edifício em O Refúgio seja completamente independente da rede central. Energia solar, microturbinas eólicas urbanas e um sistema de armazenamento de baterias para cada unidade. O refúgio não será apenas autossustentável. Será uma micro-rede imune a qualquer servidão externa. A ideia era brilhante, mas cara e arriscada. Envolveria um investimento maciço em tecnologia. E o custo, Marina? Perguntou Isabela. O custo da dignidade, respondeu Marina. Mas vamos transformá-lo em nossa maior vantagem. A microrrede fará de O Refúgio um projeto único no Brasil, atraindo investidores éticos e disparando o valor de todo o conceito. Capítulo 10. O golpe de mestre. Marina convocou uma nova coletiva de imprensa no local da construção, com o sol do Rio de Janeiro brilhando sobre a terra virgem. O advogado Guedes estava lá, sorrindo com suficiência, esperando o anúncio de uma batalha judicial. Marina se aproximou do púlpito, o microfone brilhando. Há uma semana, a Fundação Íntegra enfrentou uma tentativa de sabotagem. Começou Marina olhando diretamente para Guedes. Uma manobra de assédio legal para deter um projeto de dignidade. A multidão agitou-se. Marina continuou sem nomear Ricardo, mas apontando claramente para os culpados. Eles queriam que lutássemos nos tribunais, queriam que pagássemos um resgate. Mas eu não pago a extorsionários, eu os supero em estratégia. Ela fez uma pausa e um grande banner com o novo projeto foi desdobrado atrás dela. O projeto Micro-Rede Íntegra. Anuncio hoje que o projeto O Refúgio não só não está parado, como está evoluindo. Redesenhamos o complexo para ser uma micro-rede de energia 100% autossuficiente. Não precisamos dos cabos de ninguém. Não precisamos da propriedade de ninguém. E, Sr. Guedes, seu cliente não tem mais nenhuma influência sobre nosso destino. Marina olhou para Guedes, cujo sorriso de suficiência havia desaparecido. De fato, o lote que seu cliente comprou, que bloqueava seu cabeamento original, agora era simplesmente uma propriedade sem saída, obsoleta, sem acesso aos benefícios de energia renovável comunitária que eles estavam criando. A multidão explodiu em aplausos e vivas. Guedes, derrotado, virou-se e foi embora. A figura de um fracasso bem merecido. Marina venceu a batalha, não com advogados ou dinheiro, mas com a força de seu gênio criativo. Ela havia transformado o veneno da vingança no catalisador de sua maior inovação. Ela provou que a única forma de escapar de uma armadilha é construir uma realidade completamente nova. Conclusão e legado. Finalmente, o projeto da micro-rede íntegra foi concluído 3 anos depois. Um triunfo da arquitetura sustentável e da resiliência. Marina foi aclamada não apenas por seu espírito, mas por sua capacidade de inovar sob pressão extrema. Ricardo Montenegro, ainda na prisão, soube da derrota. Sua última tentativa de sabotagem só serviu para financiar e consolidar a lenda de sua ex-esposa. Marina Toledo Albuquerque sentou-se na cobertura do refúgio, contemplando a cidade, com Tiago ao seu lado. Pensei que a batalha pelo orgulho terminou com Ricardo, sussurrou Marina. A batalha dele pelo orgulho terminou, mas a sua, Marina, é a batalha pelo legado, e seu legado é a prova de que mesmo uma mãe solteira, sem nada além de uma caneta e uma ideia, pode remodelar a cidade e mudar as regras. Ela sorriu. Sua história, antes marcada pela humilhação, era agora um projeto de esperança. E você? O que faria se o veneno do passado ameaçasse seu futuro? Você pagaria por ele ou o transformaria em seu maior ativo?
chamada à ação. Comente abaixo. Se esta história de engenho e sobrevivência te inspira, dê um like neste vídeo e se inscreva para a próxima grande aventura da Fundação Íntegra. Capítulo 11. O pedido do deserto. O sucesso da Fundação Íntegra e do projeto. O refúgio ressoou muito além das fronteiras do Sudeste brasileiro. A microrrede autossuficiente de Marina tornou-se um estudo de caso em universidades e fóruns internacionais. Ela não era mais a ex-esposa de Ricardo Montenegro, era a arquiteta visionária que provou que a ética era a melhor estratégia de investimento. 7 anos após assinar o divórcio, Marina, agora com 42 anos, estava na sede da Fundação em São Paulo, um escritório cheio de luz e plantas. Lia, Gustavo e Elias, agora com 10 anos, frequentemente vinham depois da escola, fazendo suas tarefas em uma mesa de desenho comunitária, aprendendo sobre estrutura e sustentabilidade. Certa tarde, um e-mail de alto nível chegou à mesa de Marina. Era do governo da República do Mali, um país da África Ocidental que lutava contra a desertificação e a escassez de água. O pedido era ambicioso e desesperado. Eles precisavam que a Fundação Íntegra projetasse uma cidade de refugiados sustentável à beira do Saara, uma comunidade que pudesse abrigar 50 mil pessoas deslocadas pelas mudanças climáticas, autossuficiente em água e energia. O projeto era a antítese de um arranha-céu de luxo. Era um teste de fogo para os princípios da Fundação. Marina compartilhou o pedido com Tiago e Isabela. É a oportunidade que sempre quisemos, disse Marina com os olhos brilhando. Aplicar a tecnologia de o refúgio onde é mais necessária, no deserto. Podemos usar nossos painéis solares e nossa tecnologia de extração de água de poços profundos. O problema não é a engenharia, Marina, interrompeu Tiago com voz grave. O problema é a geopolítica. O financiamento vem de um consórcio dos Emirados Árabes Unidos. A Albuquerque Empreendimentos negociou acordos lá antes. Eles são rígidos e o risco de o financiamento estar ligado a interesses não éticos é muito alto. O dinheiro não está limpo, Marina. Isabela, a advogada, assentiu. Além disso, a infraestrutura legal no Mali é instável. Se construirmos lá e o governo mudar, podemos perder todo o investimento e, pior, comprometer a comunidade que construímos. Marina enfrentou um dilema muito mais complexo que a vingança pessoal. O risco era real. A recompensa humanitária era imensa. Pergunta interativa. Se você fosse Marina, assumiria um projeto com um risco ético e político tão alto, mesmo que a necessidade humanitária seja extrema? Ou priorizaria a estabilidade da Fundação? Comente com sua escolha estratégica. Capítulo 12. A estratégia do deserto e o voto familiar. Marina não tomou uma decisão imediata. Tirou uma semana para estudar a geologia, a política e, o mais importante, o fluxo financeiro dos Emirados. Ela descobriu que, de fato, a maior parte do financiamento vinha de uma holding com conexões obscuras com o comércio de água, cujo objetivo real poderia ser controlar os recursos hídricos subterrâneos do país. E construirmos a cidade, daremos a eles acesso a esses aquíferos, explicou Marina a Isabela. Minha tecnologia de extração de água seria a arma deles. Não podemos ser cúmplices da privatização da água. Então recusamos? Perguntou Isabela. Não, disse Marina, sua mente já em modo design. Vamos fazer o que sabemos fazer de melhor: redesenhar a armadilha. O plano de Marina era tão ousado que exigiu a aprovação de Tiago e, simbolicamente, de seus filhos.
o coração de sua bússola moral. Marina reuniu seus trigêmeos no jardim, sob a pérgola de jasmim, onde ela e Tiago se casaram. Ela lhes mostrou as plantas da cidade do Mali. Crianças, esta é a cidade mais importante que vou construir. Mas os maus querem usar nossa tecnologia de água para o próprio benefício? O que fazemos? Lia, sempre a pragmática, falou primeiro. Se você não der a água a eles, eles não precisam vir. Elias, o sonhador, olhou para o desenho dos painéis solares. Mãe, o sol é de todos, não só deles. Gustavo, o pacificador, sugeriu. Podemos fazer a água, mas de um jeito que eles não possam roubá-la. A resposta estava ali, simples e brilhante, dita pela inocência. Eles estão certos, disse Marina, abraçando-os. Não vamos construir uma micro-rede de energia, vamos construir uma macro-rede de dessalinização distribuída. O plano era este. A água não seria extraída de aquíferos subterrâneos, mas sim tirada do Oceano Atlântico e dessalinizada. A cidade não seria projetada como um ponto de extração, mas como um cinturão de geração costeira, usando energia solar para criar água potável e bombeá-la para comunidades do interior de forma descentralizada. A tecnologia da fundação se concentraria na produção, não no controle. A cidade de refugiados se tornaria um cinturão verde de produção de água que desafiaria os especuladores de aquíferos. Tiago, ouvindo a ideia, sorriu com orgulho. Isso é brilhante, Marina. Você tira a razão de ser deles, mas lhes dá a necessidade. Eles terão que investir porque precisam mostrar ao mundo que estão ajudando. Mas você controlará a tecnologia. A Fundação Íntegra aceitou o projeto com uma cláusula contratual inegociável. A Fundação reteria todos os direitos de propriedade intelectual e o controle operacional sobre a infraestrutura da água pelos primeiros 20 anos. Capítulo 13. O legado da duna e da onda. O projeto no Mali, rebatizado de Cidade Nuvem, foi um sucesso monumental. Marina passou os próximos anos viajando, enfrentando o calor, a burocracia e a instabilidade política com a mesma calma que usou no hospital quando seus filhos nasceram. Projetou moradias usando técnicas tradicionais de construção, com areia e sal, criando um oásis que era ao mesmo tempo moderno e profundamente enraizado na cultura local. A dessalinizadora, alimentada pelos painéis solares de Elias e construída com a precisão geométrica de Lia, tornou-se uma maravilha da engenharia. Gustavo, o pacificador, supervisionou o estabelecimento de escolas e centros comunitários. O legado da Fundação Íntegra foi selado no deserto. Marina não apenas havia vencido sua própria batalha, ela havia demonstrado que seu modelo de integridade funcionava em escala global. E quanto a Ricardo Montenegro e Vitória Alencar, o boato de seu colapso era um eco distante. Ricardo, após sua libertação, tentou reconstruir, mas seu nome era veneno financeiro. Vitória, perdida na irrelevância das redes sociais, não conseguiu encontrar patrocinadores. O verdadeiro final para Marina veio em um dia tranquilo em Petrópolis. Elias, agora estudante de arquitetura, mostrou a Marina o projeto de um novo edifício que incorporava a dessalinizadora. Eu a chamo de o baluarte, mãe, disse Elias. É para proteger a cidade das tempestades, mas também da cobiça. Marina sorriu. Seu filho havia entendido a lição. Seu pai me disse que a força sussurra, Elias. Marina pegou a mão de seu filho. Mas você e sua mãe demonstraram que, às vezes, a maior força é simplesmente recusar-se a ser cúmplice. A Fundação Íntegra havia vencido a batalha da água e do fogo.
O legado de Marina Toledo Albuquerque se cimentou, não nos luxuosos apartamentos da Avenida Paulista, mas nas areias do Saara, provando que a verdadeira medida do sucesso não é o que você toma, mas o que você está disposto a dar, sem pedir nada em troca. E você, está construindo um legado de lucros ou de integridade? O que você realmente deixa para trás? Chamada a ação. Deixe sua reflexão nos comentários. Se esta história de amor, redenção e justiça te comoveu, dê um like neste vídeo e se inscreva para a próxima aventura da Fundação Íntegra. Capítulo 14. A fragilidade da paz em Petrópolis. 2 anos após a conclusão da Cidade Nuvem, a vida de Marina e Tiago havia encontrado uma profunda estabilidade. A Fundação Íntegra funcionava de forma autônoma, com projetos em 4 continentes. E os trigêmeos, agora adolescentes, eram pilares de apoio e debate em casa. A família havia se mudado para uma casa histórica restaurada em Petrópolis, um lugar de serenidade e pedras antigas, longe do burburinho de São Paulo. Era um lar construído sobre a verdade, não sobre o medo. No entanto, a paz era frágil. Numa tarde de outono, enquanto Marina revisava plantas e Tiago lia no ateliê, chegou uma carta com um cabeçalho legal desconhecido. Não era de Ricardo Montenegro. Era dos advogados de um grande escritório de Belo Horizonte. A carta era endereçada a Tiago Albuquerque e o informava sobre a reabertura de um antigo caso de sucessão envolvendo sua falecida primeira esposa, Isabela, a primeira, não a advogada. Isabela havia morrido tragicamente em um acidente de carro anos atrás, deixando Tiago arrasado e em silêncio, antes que Marina entrasse em sua vida naquele trem da meia-noite. A carta revelava que, antes de sua morte, a primeira Isabela estava trabalhando em um fundo de investimento beneficente secreto destinado a projetos de justiça social em Belo Horizonte, usando uma parte significativa da herança de sua família. O problema era que o fundo nunca havia sido constituído legalmente devido à sua morte, e a família de Isabela, amargurada pela dor e desconfiança em Tiago, o milionário que nunca estava lutando para liquidar o dinheiro. Eles alegavam que Isabela não estava mentalmente capacitada para tomar tais decisões antes do acidente. O rosto de Tiago empalideceu ao ler a carta. A dor que Marina acreditava estar curada voltou, fresca e aguda. O medo de que o mundo voltasse a questionar a integridade de alguém que ele amava era insuportável. Questionaram o julgamento dela, Marina, disse Tiago, com a voz mal um sussurro. Disseram que ela estava obcecada em doar a herança da família e que era instável. É o mesmo jogo que Ricardo jogou com você, mas desta vez não tenho provas. Eu só tinha a palavra dela. O fantasma da primeira Isabela havia retornado, não para atormentar seu casamento, mas para desafiar o único fundamento que importava a Tiago. A verdade que ele não conseguiu defender no passado. Capítulo 15. A chamada do dever e a nova missão. Marina entendeu que este não era um problema de dinheiro, nem mesmo de justiça legal. Era uma dívida de honra que Tiago devia à memória da mulher que ele não pôde proteger. Isabela acreditava em justiça social. Você acredita nela, disse Marina. Se a família dela está usando a dor dela para manchar o legado dela, temos que usar nosso legado para defendê-la. Marina reuniu sua equipe familiar. Os trigêmeos, Lia, Gustavo e Elias, sentaram-se com ela e Tiago no ateliê, com os rostos sérios. Este é um projeto da Fundação Íntegra, declarou Marina. Mas é uma batalha diferente. Não é por um edifício, mas por um nome.
E como lutamos contra um fantasma, mãe? Perguntou Lia, a pragmática. Fantasmas se combatem com fatos, querida, respondeu Marina. Isabela e eu podemos usar o índice de empatia para analisar as comunicações da Isabela nos meses anteriores ao acidente. Queremos saber para quem ela estava dando o dinheiro, por quê, e se as organizações eram legítimas. Eu farei o trabalho de campo, interrompeu Gustavo, o arquiteto. Se o dinheiro se destinava à justiça social em Belo Horizonte, eu vou para Belo Horizonte. Encontrarei os projetos que a Isabela queria financiar. Um nome no papel pode ser refutado. Um edifício em que ela acreditava, não. O plano estava traçado. O legado de Marina havia armado seus filhos para a batalha. Elias, o analista, usaria o índice de empatia, análise de dados, para provar a intenção racional e a competência mental da primeira Isabela. Gustavo, o arquiteto, usaria a arquitetura para provar a intenção tangível e a legitimidade dos projetos. Marina, a estrategista, usaria a estratégia legal para coordenar o contra-ataque, assim como Isabela Costa lhe ensinara. Capítulo 16. A arquitetura da intenção. A viagem a Belo Horizonte foi uma peregrinação. Gustavo, com seu talento para encontrar a estrutura subjacente, procurou nos bairros mais pobres onde a primeira Isabela fazia trabalho voluntário. Em uma semana, Gustavo encontrou a prova: plantas arquitetônicas rudimentares e e-mails de Isabela com uma pequena organização comunitária que tentava transformar um armazém abandonado em um centro de treinamento e creche. Isabela não apenas havia planejado doar dinheiro, ela se envolveu pessoalmente no projeto inicial. A Isabela não estava louca, pai. Ligou Gustavo para Tiago, a voz emocionada. Ela estava construindo. Viu a necessidade e estava a abordando com um plano sólido. Simultaneamente, Marina e Petrópolis encontraram a evidência final nos dados, os e-mails de Isabela com seu advogado, com timestamps e meticulosos detalhes financeiros, provando que ela havia finalizado os documentos do trust horas antes do acidente, bem na hora em que sua família alegava que ela era instável. Armada com a verdade e a intenção, Marina retornou aos advogados. Confrontou os advogados da família de Isabela, não com documentos da Albuquerque Empreendimentos, mas com as plantas e os dados do índice de empatia. Sua demanda não é contra Tiago, é contra o legado de sua própria filha, declarou Marina. Encontramos a prova de sua competência mental, a prova de sua intenção e a prova da legitimidade de seus projetos. Reconstruímos a arquitetura de sua generosidade. A família de Isabela, incapaz de contrariar os fatos e envergonhada pela exposição de sua própria cobiça, retirou-se. O fundo de Isabela foi liberado e o dinheiro foi imediatamente investido no Centro Comunitário de Belo Horizonte e em outros projetos de justiça social, exatamente como ela havia planejado. Tiago, livre da culpa que carregara por anos, abraçou Marina. Você me salvou de Ricardo, Marina, e me deu Lia, Gustavo e Elias. Mas hoje você me salvou de um fantasma. Você me ajudou a defender a mulher que eu amava quando ela não podia mais se defender. Marina sorriu, olhando para seus filhos que estavam guardando a mala de Gustavo para o retorno à universidade. A verdadeira base, querido, é a integridade. E isso nós construímos juntos. Epílogo: o legado inquebrável. Marina e Tiago Albuquerque, os dois que se conheceram em um metrô quebrado à meia-noite, provaram que o amor é a única verdadeira prova de fogo. Seu legado não foi apenas riqueza, tecnologia ou arranha-céus. Foi a bússola inabalável de integridade que eles incutiram em seus filhos.
O legado da família Toledo Albuquerque não se define por um sobrenome, mas pela escolha diária de lutar por aqueles que são silenciados. E você? Qual é o fantasma do seu passado que ainda precisa exorcizar para garantir sua paz? Você está usando seu poder para construir ou para demolir? Chamada à ação. Deixe sua reflexão nos comentários. Se esta história de amor, redenção e justiça te comoveu, dê um like neste vídeo e se inscreva para a próxima aventura da Fundação Íntegra.